Glória a Deus, aleluia. Meditando no dia de hoje na palavra do Senhor que se encontra no livro de Levítico 9, Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto, sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado, e o teu holocausto faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. Mas o restante do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura, os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenará a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou ao holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar ao holocausto e ofereceu-o segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela. Então queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, os rins e os redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do povo, o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram a Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. O que essa palavra quer dizer a nós? Levítico 9, que Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Sacrifício naquela época
era uma entrega, era uma dedicação em confiar e dedicar ao Senhor algo, sacrificar algo, algum bem, desapegar de algo, sacrificar. Muitas das vezes na nossa vida, a gente não quer viver uma vida de renúncia, de renunciar, de sacrificar, de abandono, de perder algo por amor a Deus, por um bem maior, para ter uma comunhão com o Senhor. O Senhor quer de nós. Essa palavra sai para mim que li primeiro para depois entregar. Para a gente começar a entender esta palavra que o Senhor quer nos passar, que Arão oferece sacrifício por si, pelo povo, primeiro que ele faz a expiação, ele pede um animal, um bezerro, para Arão, para sacrificar pelos seus filhos e pelos anciões de Israel. Ele pede que faça uma expiação do pecado, um holocausto. Holocausto significa morte, que levou o animal para a morte, para o assassinato daquele animal. Expiação do pecado significa, é um ato de perdoar o pecado, do efeito de um pecado, por meio de sofrimento, sacrifício, arrependimento ou penitência. O Senhor pedia quando as pessoas estavam longe do Senhor. E para a gente entender o que significa sacrifício pacífico. Sacrifício pacífico é uma oferta de animais sem defeito, que o Senhor pedia para eles, sacrificar animais sem defeito, pela expiação do pecado. E o que era expiação? Era reconciliar, pacificar o povo com Deus, ter um reconciliamento com Deus, porque muitas das vezes a gente está longe do Senhor e estamos pecando, e o Senhor quer de nós muitas das vezes que a gente faça uma oferta agradável, perfeita, como ele pedia para o povo, um animal perfeito, sem defeito, para sacrificar para o Senhor, fazer um holocausto ao Senhor, oferecer ao Senhor aquela oferta. Quando eles sacrificavam, que eles espargiam sangue sobre o altar, ele separava tudo certinho, as partes e os órgãos do corpo do animal, a gordura, que era uma parte melhor que tinha do animal, ao Senhor, porque tudo pertence de bom, de melhor tem que ser ao Senhor. E quando sobrava algum couro, alguma pele que eles queimavam fora do arraial, isso significava que era um sacrifício pelo pecado da nação. Que eu fui pesquisar, significava que era um sacrifício por um pecado da nação, fora do arraial, quando eles queimavam o que sobrava dos sacrifícios. E o resto era tudo lá. O sangue significava vida. O sangue significa vida, a gordura significava que era uma parte boa do animal que tinha que ser oferecida ao Senhor. Isso era antigamente, nos textos bíblicos, que o povo fazia sacrifício de animais, oferta da expiação do pecado de animais ao Senhor. Mas hoje não. Como o Senhor foi como uma expiação pacífica pelos nossos pecados, ele foi em sofrimento de cruz, se entregou por nós, pelos nossos pecados, com a sua própria vida. Hoje a gente não precisa mais sacrificar animais para expiação dos nossos pecados. Hoje o Senhor quer de nós um coração aquebrantado e um espírito contrito. Ele quer de nós arrependimento para que a gente venha herdar a nossa salvação por meio da morte dele na cruz do Calvário. A morte de Jesus é o único sacrifício necessário pelo pecado nos dias de hoje. Para finalizar, que depois que eles fazem essa expiação dos pecados, essas ofertas, esse holocausto, eles queimam tudo e oferecem ao Senhor como agradecimento, como uma reconciliação, uma paz perante o povo, porque os irmãos têm que estar em comunhão, trabalhando em conjunto, tendo uma dedicação para as coisas do Senhor, sacrificar pelos pecados, fazer as ofertas que o Senhor recebia naqueles tempos.
e a glória do Senhor tomou conta daquele lugar. O Senhor apareceu em forma de fogo e consumiu sobre o altar. Muitas das vezes isso não acontece na nossa vida por falta de uma oferta da nossa vida, do nosso pecado, do nosso abandono, sacrificar ao Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Morrer para nós mesmos, sacrificar, oferecer ao Senhor, oferta agradável ao Senhor, adoração, verdadeira adoração, renunciar a nós mesmos por amor do Senhor, nossa vida, nosso eu, nossos desejos, nossas vontades. Muitas das vezes é difícil sacrificar, mas a palavra de Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor morreu como um cordeiro imaculado, se entregou como sacrifício vivo, sofreu na cruz do Calvário por amor de nós, e muitas vezes a gente não quer renunciar a algo que nos afasta do amor dele, que nos afasta dele, um pecado, um desejo, muitas das vezes, corrupções da nossa carne, morrer, matar nossa carne para viver em Cristo Jesus, em paz, uma oferta pacífica que o Senhor foi, se entregou por amor de nós, sofreu na cruz do Calvário, morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, para que a gente tenha essa comunhão, essa paz, essa aliança com o Senhor, para herdarmos a eternidade. E esse foi o preço que ele pagou pelos nossos pecados. E agora ele não requer mais animal, ele requer de nós um sacrifício, uma entrega, uma oferta ao Senhor, uma verdadeira adoração perfeita. Assim como ele pediu os animais perfeitos, ele pede de nós perfeito. Não é de qualquer maneira que ele quer que nós adoramos. Não quer que prestamos fogos estranhos ao Senhor, sem ele pedir, sem ele ordenar. Sobre que foi sacrificar, que o Senhor pediu a ele Isaque, mas na verdade o Senhor não queria que ele matasse o próprio filho em holocausto. O Senhor Deus não estava pedindo o filho dele em sacrifício em holocausto, porque o Senhor proveu o sacrifício, porque até aquele lugar foi chamado por Abraão de Deus proverá, né? Um lugar que Deus proveu o cordeiro. Ele queria obediência, provar a fé de Abraão, a fidelidade dele para com Deus, se ele era capaz de entregar aquilo que lhe doía, aquilo que ele amava, que ele era apegado, seu próprio filho, por amor de devoção a Deus. E muitas das vezes é na nossa vida, nós temos que desapegar de algo que nos dói, porque sacrificar dói, mas o Senhor quer mais obediência de nós. E é isso que essa passagem quer nos dizer. Muitas das vezes temos que desapegar, sacrificar ao Senhor algo que nos está nos prendendo, nos afastando dele.